Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. Saudades de vocês, espero que todos estejam bem. Mas se estiverem passando por alguma dificuldade, lembre-se, Deus está conosco e isso vai passar. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Senhor sobre Atos, mas não exatamente sobre o livro de Atos, mas sobre as realizações, as ações, os nossos atos. O livro de Atos, ele fala sobre ações, atos, e relata, esse livro foi escrito para um homem chamado Teófilo, relatando os primórdios do cristianismo, o que aconteceu no começo da igreja, como foi formada, o papel de Jesus, né, o centro do evangelho, mostrando que Jesus, na primeira parte do livro, ele fala sobre as obras do Senhor Jesus, que ele não só realizava as obras, como também ensinava. Então isso é o primeiro ponto que é importante, né? Deus dá às vezes talento, dons para nós, dá ideias, e a gente guarda com a gente. A gente às vezes usufrui disso e não passa para os outros. Então, o primeiro ensinamento sobre a questão de agir, de ter ação, nós sabermos que nós temos que passar para os outros, nós temos que ensinar para os outros. E Cristo, mesmo depois da sua morte, na sua ascensão, continuou fazendo as suas obras, as suas realizações e os seus ensinamentos. Através de quem? Através do Espírito Santo. Então, a segunda parte de Atos fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Jesus continua nos ensinando, continua fazendo milagres através do Espírito Santo, através dos seus discípulos, dos apóstolos, até na igreja de hoje, através do Espírito Santo. Nós continuamos ligados com o Senhor pelo Espírito Santo e assim Deus consegue realizar a sua obra aqui na terra. Então, para você ver como é que é importante a gente ter essa comunhão com o Senhor, nós termos que compartilhar com os outros irmãos. Então, tudo que Deus te ensina, tudo que Deus te deu, o teu talento, as tuas ideias, tem que ser compartilhadas. Porque o importante é a gente realizar, né, ter atos. Nós temos que ter foco, irmãos. Mas se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás, a gente tem que correr atrás. Nós não podemos ficar parado esperando numa rede. Você quer ser reconhecido, mas não faz nada pelos outros. Você não compartilha as suas ideias. Então tem pessoas que às vezes têm muito menos capacidade, mas ela compartilha, ela participa. Então os outros se ficam agradecidos. Puxa, eu tenho tanto talento, ninguém me reconhece. Você é orgulhoso, você está se gabando de um talento e não está usando da forma que Deus quer para você. Deus te dá o talento para você compartilhar. É muito bonito você fazer uma padaria linda, maravilhosa, mas se você não fizer um pãozinho bom, não adianta, irmãos. A beleza, ela atrai, mas ela não causa fidelidade. O que causa fidelidade é o resultado. Se você fizer um pão bom, mesmo numa casinha pequenininha, quantos comércios, quantas, né, situações fala, puxa, mas aquilo é tão pequeno e faz tanto sucesso, e outros tão lindos e maravilhosos caem no fracasso. Porque o produto não é bom. Então não adianta ter casquinha, Deus está vendo o interior da gente, não está vendo se a gente é bonito, se é esperto, se é inteligente, se tem talento. É como nós estamos usando esse talento, é como nós estamos compartilhando com os nossos irmãos. Deus quer que traga amor para as pessoas. O amor através do seu conhecimento, da sua palavra, que leve esperança, que leve salvação, que você traga luz para umas situações difíceis. Você, por exemplo, você sabe muito bem, às vezes, quem é quem canta determinada música, mas essas músicas de sucesso, todo mundo sabe quem canta, mas quem é o autor dessas músicas, às vezes não sabe. Então, aquele que executa, aquele que faz, ele é visto, ele é reconhecido. Se você fica quietinho, e se você tem a tua ideia, a tua situação, né, que Deus te dá,
e você compartilha com os outros, mesmo que não seja você que vai executá-la, não tem problema. Você está fazendo a sua parte. Às vezes você tem a ideia, mas você não tem como executá-la, você não é capacitado para aquilo. Deus, você compartilhando isso, todo mundo vai ser beneficiado. E através disso você vai se sentir realizado, porque você viu que você conseguiu fazer, que você conseguiu, não ficou guardado, não ficou escondido. Um pastor, numa determinada época, veio pregar lá na nossa igreja da Vila Matilde. Ele era judeu, e ele falou para mim: como é que você vai passar esse mundo? Você quer passar sem ter feito nada? Como é que você quer ser reconhecido? Como é que você vai escrever teus atos, né? Se você fazer tua biografia, como é que vai falar a tua biografia? Ah, Deus me deu todas essas ideias, e o que eu realizei disso? Nada. Ou eu realizei grandes obras? Eu não, através de Jesus Cristo, mas você permitiu ser usado. Então Deus primeiro quer que você precisa ter vontade de ser usado, né? Você tem que ter essa disposição para o Senhor. Como fala lá Lucas em 10:2, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Então, existe tantos trabalhos para serem feitos, não só na parte da igreja, como na tua parte secular, no teu trabalho também, né? Aqui na terra. Você pode ajudar os outros, não é só orando, falando a palavra do Senhor diretamente, mas dando exemplo, fazendo as coisas corretas, trabalhando com amor, ajudando as pessoas. Tantas formas que você pode usar o ensinamento do Senhor. Portanto, se a gente só fica orando, mas não faz nada, tem tempo de orar, tempo de agir, tempo de descansar, tem o tempo de tudo. E claro que existe a necessidade da oração, como nós vamos ver aqui o que aconteceu com Neemias. Ele mostra isso, né? Eu vou citar alguns versículos. Precisa, é óbvio, que você tem a primeira coisa é a oração, é a comunhão com o Senhor, mas não é só isso, irmãos. E você se achar que é sempre melhor, mais purificado, mais santificado que os outros, você tem que cuidar da sua parte. Nós somos na terra aqui, nós viemos para ajudar o Senhor, nós viemos para servir, nós viemos para ser advogados, orar. Quem assume o papel de acusador, vocês sabem quem é? É o diabo que acusa. Quem é o juiz? É o Senhor Deus. Jesus falou: nem eu vim para julgar. Jesus veio para salvar, para orientar, para perdoar. Quando você faz você avisa uma pessoa, dá uma situação que ela está errada e você fala, você não está acusando, você está tentando ajudá-la. Então você faz uma exortação com amor, é diferente. Você está ajudando essa pessoa. Mas não vai chegar com 3, 4 pedras, porque essa pessoa não vai gostar de você depois. Você não pode chegar a acusar, sabe, você vai querer julgar, você já chega lá julgando, você já chega condenando. Jesus salvou, a primeira pessoa que ele salvou foi quando ele morreu, quando ele foi para o céu, né? A primeira pessoa a ser salva foi quem? Um prisioneiro, um preso, um ladrão. E quem somos nós? Jesus falou para tirar a primeira pedra, né, na prostituta, quem não tiver pecado. Não teve um. Então todos nós pecamos. Então a forma de abordar as pessoas, é óbvio que pode haver a exortação, deve haver orientação, mas com amor. Porque você vai arrumar um amigo, não um inimigo. Então a guerra é contra o espírito, né, contra os espíritos malignos, não é contra a carne. Nós temos que ser do lado, de acordo com a palavra do Senhor. Tudo que a gente vai fazer, fazendo de acordo com a palavra do Senhor. Lá, quando a gente lembra de alguém que faz muitas ações, né, que foi um grande empreendedor, a gente não pode esquecer de Neemias. É um dos maiores exemplos da Bíblia. O povo estava exilado lá na Babilônia, e aí agora já era o Império Medo-Persa, tinham derrubado os babilônicos, eles estavam cativos, e chegou a hora de eles voltarem, né? Existia uma profecia que falava que eles iam voltar para a sua terra. E Neemias, a primeira coisa que ele foi fazer, ele soube da notícia que lá os exilados tinham começado a voltar,
por volta de 458 anos antes de Cristo, sabiam que eles estavam numa situação muito deprimente. Então, aquelas primeiras pessoas que voltaram para a Terra Prometida estavam em situações difíceis. E ele ficou muito triste. E o imperador, na época, percebeu isso, perguntou, ele tinha um cargo importante, nessa época ele era o copeiro, então ele experimentava o alimento, o vinho, antes do imperador tomar. Isso parece pouco, mas só as pessoas de muita confiança é que tinham esse cargo. Porque era a vida do imperador que estava em jogo. E aí aconteceu que Neemias lembrou ao Senhor, né? Neemias 1:8-9, ele orando ao Senhor, refere, o versículo 8-9 comenta dessa forma: lembra agora do que disseste a eles: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Então, Neemias acreditou na profecia, na promessa do Senhor, e foi cobrar, entre aspas, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso agir. Ele estava muito triste, ele tinha a intenção de ajudar aquele povo que estava lá, ele tinha a intenção de voltar para a terra. Inclusive, os primeiros que voltaram para a terra prometida eram aqueles que mais confiavam no Senhor. Muitos que estavam bem na Babilônia nem voltaram, e Deus começou a filtrar as pessoas que iam realmente reconstruir o povo de Israel. Reconstruir de uma forma que eles não caíssem de novo contra as idolatrias, não se influenciasse pelo mundo. O mundo sempre tenta influenciar para o lado, né, contra o Senhor, contra as ordens de Deus. E você tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas. Então Deus começou a filtrar e começou a mandar de volta primeiro as pessoas que tinham mais fidelidade, que acreditavam mais. Mas mesmo essas que foram no início, começaram a ter problemas, dificuldades com as pessoas que estavam lá já, e começaram a criar impedimento. Eles reconstruíram o templo e pararam, e não fizeram mais nada, e começaram a construir suas casas, tentaram construir um muro, não conseguiam, estavam sendo impedidas pelas pessoas que estavam lá, estavam havendo problemas, começaram a se desanimar. E aí veio essa situação para Neemias, e ele se dispôs a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então a primeira coisa que Neemias fez, ele fez uma oração de confissão. Neemias 1:4-11 fala assim: quando eu vi isso, me lembrei e chorei, né? Quando ele ouviu que estava acontecendo aquilo lá em Israel, que estavam sofrendo, aquelas pessoas que estavam lá. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus dos céus, tu és grande e nós te tememos, tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, ouve as orações que eu faço, ó, as orações que Neemias sempre orava para o Senhor antes de fazer qualquer coisa, que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecados. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido as leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a eles, se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, esses teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Então, ele primeiro fez uma confissão dos pecados, relembrou de todo o mal que o povo tinha feito, e aí pediu perdão,
pediu ao Senhor que o rei, que o imperador pudesse ajudá-lo nessa sua missão, e foi isso que aconteceu. O imperador permitiu, não só permitiu que ele fosse, como deu carta para que ele andasse todo sobre o reino. Em cada local que ele passasse, ele tinha a carta do imperador que o permitia chegar até Israel. Depois ele continuou, quando ele chegou lá, ele encontrou aquela situação difícil, e aí ele começou a fazer as orações deles de ações. Então, a primeira coisa que ele orou, então, o mundo estava contra todos eles, né? Só lembrando que quando ele foi perguntar para o imperador, né, o que ele precisava fazer, ó, o que fala no versículo 2, Neemias 2, 4, 5. O que é que você quer? O rei perguntou para ele. Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei. Ele primeiro orou, ele foi pedir para o imperador e primeiro ele orou. Então, ele foi lá e queria agir. Então, mas o que ele tinha, primeiro perguntou, ele fez a confissão naquela outra oração, nessa ele pediu já para começar a fazer as ações para diante. E ele pediu pro rei, né, pediu a Deus o que ele poderia pedir ao rei. Depois ele continuou, ele tinha as pessoas contra ele, e ele orou novamente. Tinham várias pessoas que estavam contra ele, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficar de vigia contra eles de dia e de noite. Então não só ele ficou orando, mas também agiu, e também pôs pessoas. Ele não só orou, né, Deus, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Então ele não ficou parado só orando, ele pôs pessoas com armas, onde o muro estava com brecha, porque esses homens queriam atacar lá a Israel. Ele começou a fazer o muro, e eles começaram a querer, perceberam isso, e começaram a querer atacar onde havia brecha. Então, onde havia brecha ainda no muro, ele pôs pessoas lá com armas para se proteger. Então, nós não temos que parar, nós temos que agir, nós temos que orar e buscar os recursos que Deus nos vai dar. Se você não sabe, Deus vai te dar o recurso para você poder agir nessa hora. Mais para frente eles vieram, essas mesmas pessoas que estavam tentando evitar que os israelitas retornassem à cidade, porque eles estavam lá usufruindo da cidade, né? Eles começaram a pôr medo. E aí Neemias orou ao Senhor. Em Neemias 6:9 fala assim: o que eles queriam era nos meter medo, para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Então, quando você está com essa situação de dificuldade em que nós vamos passar, não é porque você está com Deus que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter batalhas, que você não vai ter situações de medo. Ele pediu, aumenta minhas forças. Então, Deus te anima, te dá força para você cumprir. E Neemias fez esse muro em 52 dias, que estava parado há anos. Em 52 dias ele completou de fechar o muro. Olha que vitória, que maravilha que acontece quando a gente segue o Senhor e que a gente é focado. Nós temos que ter foco, nós temos que ir atrás, porque isso vai ser realizado. Se você focar no seu objetivo e ele estiver de acordo com a vontade de Deus, você vai conseguir. Não corra atrás de muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você espalha muito o seu foco, você perde. Já é comprovado que quando você quer fazer muitas coisas, você perde 30% do seu tempo se você fizesse uma por vez. Então, não queira abraçar o mundo. Vá por parte. Ele tinha que construir o muro primeiro, depois ele ia resolver os outros problemas daquela região. Então foque naquilo lá, vai atrás. Não deixa que o mundo te desvie da sua atenção. Para encerrar, eu só queria lembrar todos nós, né, a mim inclusive, que a gente não nem só de triunfos é conhecido o sucesso, mas principalmente pela saída das derrotas. Então, quando você está nessa batalha, você vai ter algumas horas que você vai recuar, você vai parar ali, você tem que parar, mas você saindo dessas derrotas, isso aí mede o teu sucesso. Porque só triunfo ninguém tem. Então vai vir dificuldades, vão vir pessoas que vão querer te desviar, o mundo vai te virar, você vai ficar com raiva, mas se segure.
Porque as pessoas, o diabo usa para poder te impedir de você, às vezes está querendo fazer a obra, você está com aquela palavra, vem alguém te tira a atenção e você, puxa, agora que eu estava com o Senhor, vem essas, aí você fica com, te causa uma tensão, não permita isso, você não caia das armadilhas do inimigo, vá em frente, foque no Senhor, vai atrás e não enterre seu talento, suas ideias por causa de uma derrota. Não enterre o seu talento, não enterre as suas ideias. Vá em frente, peça ajuda. Se você não consegue executá-las, faça uma parceria com os outros e vá em frente, vá em frente. Use as vitórias como estímulo para as novas conquistas. Lembre-se, então, sempre Deus lembrava das vitórias que Ele dava ao seu povo, para quando Ele ia batalhar, não esquecer de tudo que Deus tinha feito por aquele povo. Então, irmãos, na tua vida espiritual, claro, em primeiro lugar, na tua vida secular, use desses exemplos, né? Para você poder ter vitória, irmãos. Você está aí no mundo, está tendo dificuldade, não desanime, você tem ideia, tem talento, pratique. Se você não tem, peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria. E se Ele te dá a ideia, Ele vai te dar o recurso de você realizar. Então não fique com medo, não se preocupe. Só tenha essa comunhão com o Senhor. Você precisa da comunhão do Senhor. Peça ao Senhor, orei primeiro ao Senhor, como Neemias falou, para depois falar com o rei. Não faça da carne, né? Vem aquela situação, ou não sei o que lá, se anima tanto e depois você às vezes cai numa armadilha. Então, peça ao Senhor, com a comunhão do Senhor, nós somos mais que vencedores. E nós vamos vencer. Essa fase, às vezes muitas pessoas passando muita dificuldade ainda, Deus vai tirar você dessa dificuldade. E lembre-se, é nas derrotas, quando vem a vitória sobre a derrota, é que nos anima. Isso que mede o teu sucesso. Então, sucesso da parte de Deus, com Deus, não se orgulhe do seu sucesso, dê a glória ao Senhor e todos nós vamos ser abençoados. Fique com Deus e aguardamos para nos reunirmos em breve. Um beijo para todos.